Presidente, boa tarde ao senhor. Infelizmente, muitas pessoas desapareceram, faleceram por conta desse movimento de 64, dessa ditadura sim, mas principalmente estão pessoas falecendo e morrendo muito no Brasil e no Paraná por conta do coronavírus e do modelo e da forma de se combater. Vacina é vida, vacina é saúde, vacina é esperança de melhora da população, de expectativa de vida, mas também de melhora da economia. E o tema que eu quero abordar aqui é vacina. Quanto o Paraná está deixando a desejar na questão da compra e buscar uma alternativa de vacina para o seu povo, não ficar na dependência do governo federal. No dia 15/3, para ser preciso, firmamos uma reunião com o Consórcio Nordeste para discutir vacinas. Um restante de 13 milhões, das 37 que eles tinham adquirido, tinham 50, 13 milhões para se incorporar o Paraná nessa negociação. Convidamos o Consórcio Paraná, convidamos o governo do Estado. No dia 30/3, 15 dias depois, remarcamos a reunião. Convidamos o governo, participou o consórcio, participou a Assembleia, na figura do presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Coronavírus. No dia 29/3, um dia antes, o Guto Silva, secretário-chefe da Casa Civil, anunciou que o Paraná tem um contrato de 10 milhões de doses com a Sputnik, direto com o Instituto Gamaleia. Porém, dia 1/4, matéria da Agência Brasil, EBC, diz lá, Anvisa recebe primeiro pedido de importação da Sputnik, 9 estados incluídos, Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Sergipe. No dia 3/4, é importante a gente relatar a cronologia para as pessoas que estiveram ouvindo entender o que acontece, Eduardo Paes negocia a compra de 8 milhões de doses da Sputnik para o Rio de Janeiro, protocolando o pedido de intenção e negociando junto ao Consórcio Nordeste. No dia 5/4, na data de ontem, a Anvisa convoca 11 governadores para discutir problemas na liberação da vacina russa. São os 9 estados que estavam citados por mim e mais o Pará e Rondônia. Esses são os 11. Mas por que não chamou o Paraná para discutir o pedido da Anvisa, que já tem um contrato assinado com a Sputnik? Onde está esse contrato? Onde está essa expectativa? Se o próprio fundo, ao entregar para a Anvisa, os estados estão negociando, não coloca o Paraná na jogada. O Paraná precisa de informações sérias. A vacina tem que ser tratada com maior seriedade e prioridade. E eu fico aqui, triste e infeliz, em ver o quanto o governo do estado sequer, no dia 2 de abril, que era o prazo para dar resposta para a gente transferir para o Consórcio Nordeste, se adquiriam as vacinas. Nem retorno deu. Isso é uma falta de respeito, mas mais do que isso é falta de empatia, de sensibilidade, de se pôr no lugar dos próximos. E o que eu vejo com o tratamento da pandemia no Paraná, hoje mais do que nunca, fica revelado para mim o que esse governo pensa. Aliás, presidente, se o senhor foi convidado hoje para o evento e não transmitiu o convite aqui para os deputados, tem muita gente triste com isso. Foi anunciado às 8 da manhã um pacote, aliás, um pacotinho do Ratinho, 59 milhões de reais. As medidas de apoio para pequenos negócios adotados nos estados são as diversas, mas nenhuma é tão pequena quanto as medidas adotadas pelo governo do Paraná. A medida anunciada, que pretende dar crédito de R$1 mil em 4 parcelas de 250 ou 2 de 500 para as MEIs, só serve para expressar a profunda falta de conhecimento do governo do estado em relação às reais necessidades dos empresários paranaenses. Propor R$250 a um microempresário é o mesmo que dizer para ele, fecha o seu negócio, vai para casa e depois eu te dou uma cesta básica. Mas mal sabe o próprio governo do estado que o preço da cesta básica, em média, no Paraná, principalmente na região metropolitana de Curitiba, é R$572. O que o governo do estado está fazendo é tirar do miserável e passar para o pobre. Infelizmente, equivocado usar o dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza e passar para os empresários. A gente tem locais de tirar esse dinheiro sem ter tirado comida boa. O orçamento da CEIU, presidente, é 1,3 bilhões de reais. Se a gente usasse 20% apenas desse dinheiro, teria um crédito de 260 milhões. Pelo Brasil todo ocorrem medidas. Santa Catarina, empréstimo a juro zero, concedido 12 meses de carência. Sabe quantos? 1,5 bilhão. Na Bahia, um pacote de 100 milhões. Programas de financiamento que correm de R$500 a 21, 2% ao mês. Em São Paulo, um programa para o Banco do Povo, 125 milhões, um outro de 280 milhões. No Rio de Janeiro, aliás, um projeto do deputado do PT, André Siciliano, crédito 50 mil para cada micro e meio.
5 bilhões de reais. Rio de Janeiro, 5 bilhões de reais. No Rio Grande do Sul, um pacote de 130 milhões de reais para os setores mais afetados. O menor programa é o do Paraná. E, pasmem, é o estado que tem mais condições financeiras de ter dado o melhor, porque tem mais resultado financeiro. Hoje, o Paraná erra. Não em criar o programa, eu apoio, voto a favor, vinha cobrando. A iniciativa é boa, mas o dispêndio de dinheiro dado, o pequeno volume, faz uso ao tamanho do governo do Paraná que a gente tem hoje. É muito triste, presidente Traiano. Inclusive, quero colaborar aqui com Vossa Excelência e pedir para que a gente tenha conhecimento desses eventos, para saber antecipar e entender o que o governo está pensando, já que não discute com os deputados e, pelo jeito, nem ouve. Ratinho, vacina já, pode ser russa sim. Ratinho, empréstimo para os empresários e micros, com mais recursos, o senhor tem condições de fazer isso. Vamos parar de gastar em propaganda. Volto a ocupar o plenário dessa casa para poder falar um pouquinho mais sobre o que eu vim abordando. Primeiro, cumprimentar o esforço do deputado Hussein de defender o indefensável, que é o governo Ratinho Júnior. O governo que o pacotinho, e de fato é um pacotinho, de 60 milhões pelo valor que tem no orçamento para ser usado, transfere para o micro e para o pequeno empresário paranaense. Desconhece a realidade. Aliás, eu me pergunto se o governador anda pelo Paraná, se está no Paraná, inclusive, porque a última notícia que eu soube estava no Mato Grosso, no momento mais importante da história do Paraná, discutindo outros assuntos, que não é a busca da vacina. Deputado Hussein, o senhor colocou, meu querido, que o Paraná não foi convidado hoje para participar da reunião porque ele não faz parte do Nordeste. Te pergunto, o estado do Mato Grosso faz parte do Nordeste? Não, do Centro-Oeste do estado. Rondônia faz parte do Nordeste? Não, faz parte do Norte. São estados que, a exemplo da Prefeitura do Rio de Janeiro, se ingressaram à sobra de vacina do consórcio Nordeste. Oportunidade dada essa também ao estado do Paraná. No dia 15/3, na primeira reunião, que foi convidado o governo, o consórcio Paraná Saúde, e no dia 30/3. Mas a inércia cobre o governo. O pacotinho é o exemplo do tamanho que a crise que o governo vê que está acontecendo no Paraná. Ao invés de usar o dinheiro de muita coisa, principalmente de asfalto, milhões, de 300, 400 milhões, para fazer pacote econômico, para beneficiar o micro e pequeno empresário, para gerar emprego, usa para outra coisa. O governo do Paraná já foi muito bem representado, deputado Hussein Bach. Tinha programa Leite das Crianças. O que tem hoje de programa? Tinha programa Trator Solidário. O que tem hoje? Tinha programa para geração de emprego. O que tem hoje? Hoje tem uma propaganda muito boa. Aliás, a melhor propaganda de todo o tempo é desse governo. Mas o pior governo de ação é esse. Um governo que ousou em discursar muito e praticar muito pouco. Ousou em falar de inovação e de compliance, não inovou, retroagiu e muito menos tem compliance. A gente tem muitas coisas para discutir, principalmente sobre a questão financeira e orçamentária do Estado. E também o nobre amigo deputado Gugu Bueno fazendo uma fala. E quero aqui colocar a vossas excelências. O que a gente vem cobrando há muito tempo, eu não sou um cara que só critica o deputado Hussein. Eu faço proposições. Aliás, o que está se anunciando hoje de 59 milhões, crédito para setor de eventos, crédito para informais, crédito para micro e pequeno empresário, é cobrança de vários deputados, assim como eu aqui dessa casa. Quando a gente constrói projetos importantes aqui, muitas vezes o governo luta para não aprovar. E o senhor sabe do que eu estou falando. Eu quero dizer aqui que é importante a gente colocar às claras tudo que vem acontecendo. Mas o mais importante nesse momento é cuidar da vida das pessoas. E aqui sempre despida o palco, despida o discurso e fazer ações concretas. Cadê a ação concreta da vacina? Cadê a ação concreta de um pacote econômico que faz uso ao Paraná? É impossível um Estado com orçamento e quarto mais rico do país anunciar somente isso nesse momento. E se lembrem que o 1 bilhão do ano passado, a partir do seu terceiro mês, não tinha 100 milhões emprestado, que não tinha capacidade de executar a burocracia. Esse próprio governo. O que a gente tem hoje aqui é parar, sim, com discursos inflamados, às vezes. Mas eu concordo, não dá para tolerar e conviver com a aparência. Nós precisamos de um governo de essência.
de um governo que cuide das pessoas, um governo que oferece R$1.000 para o pequeno empresário. Em 4 parcelas de R$250, ele está brincando com a cara do povo paranaense. Qual que foi o último gasto de propaganda e publicidade do governo? O último mês. Qual que é o valor que dá isso? Vocês poderem me responder. Eu faço uma aposta com vocês. Que o ano passado do gasto em propaganda e publicidade dava para ter talvez 4 vezes mais do que o dinheiro disponibilizado para os empresários do povo do Paraná. Então, eu acho que a gente tem que falar a verdade. E quando eu me refiro que tira do miserável para dar para o pobre, é verdade. Vocês estão tirando dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza, que paga o cartão Comida Boa. E o senhor falou que o cartão Comida Boa vai ser ampliado. Eu vou votar a favor para ser ampliado, porque eu fui um dos primeiros a cobrar. E além, deputado Hussein, eu vou parabenizar. A hora que isso acontecer, eu sou um homem que tem humildade de vir aqui parabenizar se acontecer esse ato e agradecer. Agradecer que fui ouvido, como outros deputados que fazem parte aqui, independente de ser base ou oposição. E quando o senhor fala para mim que eu não faço parte da base, eu tenho orgulho. Tenho orgulho de não estar. Para estar assinando e avalizando uma tragédia que é esse governo do Estado. A gente sabe de tudo. A gente presta atenção em tudo. E a gente está vendo que, em detrimento a outros estados, nós estamos muito atrasados. É São Paulo, é Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, e tem estados mais pobres oferecendo pacotes muito maiores que o Paraná. Mas depende muito da sensibilidade. E não são estados governados só pelo PT. São estados governados pelo PSDB, pelo PSC, até pelo PSD, que é o partido do próprio governador. Temos que ter empatia nesse momento. Temos que ter compaixão. Temos que ter solidariedade. Temos que ter fé. Mas mais do que tudo isso, tem que ter ação. Tem que ter ação. Tem que mostrar a verdade. Tem que mostrar uma coisa plausível. Carta de intenção de compra de vacina, nessa altura do campeonato, não resolve. Nós precisamos de coisa tácita. Por que a gente está, nesse momento, discutindo isso? Porque não tem uma ação concreta. Se tivesse, seria outro tema que seria abordado. Então, com respeito a Vossa Excelência, eu tenho condições de fazer o debate, porque, deputado Hussein, eu estou defendendo o povo paranaense, como muitos aqui na casa. E esse debate, essa dicotomia de oposição e situação, para mim, pouco importa. Aliás, eu votei muitos projetos aqui a favor do governo. Muitos. Mas eu queria votar mais. Que viessem projetos bons para valer o voto e votar mais. Eu queria ver aqui um projeto da vacina para todos ser colocado para ser votado. Eu quero ver o pedágio, aquele projeto de isenção do pedágio para cidades limítrofes ser colocado aqui, ser votado. Eu quero ver outros projetos de iniciativa que possam vir do governo bons, que eu quero votar. E, aliás, eu posso até defender, se for bom. Esse aqui fica o desafio. Vamos parar com essa dicotomia de oposição e situação. Nós somos todos pelo Paraná. Depende do lado que o governo está. Se estiver do lado do povo, eu até serei posicionado ao mesmo lado. Mas, por enquanto, o governo escolheu ficar contra o povo. E se isso fosse oposição, serei sempre. Não tolerarei ficar contra o povo paranaense, como o governador do estado hoje tem feito. Mais respeito, mais ação. É isso que a gente precisa. Conta comigo, deputado Hussein. Manda projeto que eu quero defender, votar e falar assim, que governo bom e que projeto bom. Duvido que isso vai acontecer, mas eu estou aqui à disposição. Um abraço.